Excelências, muito boa tarde e boa noite para Macau. Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença nesta conferência que vamos realizar, onde a partida foram convidados advogados dos 8 países que compõem a UALP. Como sabem, a UALP é a União dos Advogados dos países da língua portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e a Associação dos Advogados de Macau. Tentaremos, ao longo deste ano, realizar conferências do género por ocasião dos aniversários de criação das ordens e associações de advogados. Para o dia de hoje está reservada esta conferência aos 90 anos da criação da Ordem dos Advogados do Brasil. E para o efeito, nós temos presente o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai ser o orador principal desta conferência via web, que é o Dr. Felipe Santa Cruz. Ilustre Presidente, muito bem-vindo e muito boa tarde. O Presidente da OAB. Dr. Felipe Santa Cruz, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, é uma honra participar dessa reunião. Desculpem o pequeno atraso, mas hoje podem compreender que está um dia mesmo com a pandemia aqui no Brasil, um dia de vários eventos, homenagens, sessão solene, mas estávamos bem representados pelo nosso eterno presidente Roberto Antônio Busato, né, que eu vejo aqui, que já está aqui na nossa sala. Quero, de forma muito fraterna, agradecer as mensagens de apreço, de consideração pela advocacia brasileira, dizer que esse apreço é recíproco com todos os colegas que integram este grupo. A advocacia brasileira se envaidece das mensagens recebidas, do carinho de todos, e se eu me coloco na abertura, não sei como vai ser a dinâmica desse nosso evento, me coloco desde já como em posição de gratidão, em posição de respeito com todos os nossos irmãos de língua portuguesa. Bem, feita esta breve apresentação, eu vou conceder a palavra, então, para a coleção do tema sobre as parcerias de escritórios de advogados nos países da língua portuguesa. Portanto, Presidente da OAB, a palavra é sua. Prezados presidentes, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Advocacia Brasileira têm a honra de participar desse evento para reafirmar o nosso compromisso com a cooperação jurídica internacional entre os países de língua portuguesa. Para mim, na condição de brasileiro e advogado, é uma honra pertencer ao mundo da lusofonia e compartilhar laços profundos e indeléveis com as nações irmãs reunidas no âmbito da União dos Advogados de Língua Portuguesa. Trata-se de uma importante iniciativa para o diálogo intercultural e a confluência linguística entre os povos. Desde sua fundação em 2002, a União dos Advogados de Língua Portuguesa, UALP, promove não apenas o desenvolvimento da ciência jurídica, mas também os direitos dos advogados e a comunhão entre as nações. Enquanto observador consultivo da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, consolidou-se como plataforma de interlocução jurídica dos países de língua portuguesa entre si e também com os demais países. Assim, temos contribuído não apenas para a projeção internacional da nossa língua, mas também para o fortalecimento institucional e jurídico-político de seus membros, para a afirmação de interesses comuns em fóruns internacionais, bem como para o incremento das relações econômicas entre os países. Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior aqui do Brasil, em 2019, o PIB total dos países membros do CPLP foi de 2,4 trilhões de dólares. Somente em relação ao Brasil, somamos aproximadamente 3,5 bilhões de dólares. Isso significa um aumento de mais de 60% em relação ao ano anterior. Contudo, a intensificação da dinâmica comercial necessita de mais segurança jurídica nos contratos e nos investimentos cruzados entre os setores públicos e privados de cada país. Este cenário gera uma enorme movimentação entre os escritórios de advocacia. Sem dúvidas, o grande desafio das bancas é adaptar-se a um mundo cada vez mais hiperconectado e competitivo, em que os conflitos e as mudanças são crescentes. A maior intensidade das relações comerciais e políticas no interior da nossa comunidade deve estar acompanhada da previsibilidade e estabilidade necessárias à perpetuação dessas relações que proporcionam o crescimento mútuo entre as nações envolvidas. A globalização possibilitou o estabelecimento de negócios que ultrapassam as fronteiras nacionais. Nesse processo de internacionalização das empresas, os países de língua portuguesa têm sido o destino privilegiado, dadas as facilidades linguísticas e culturais, bem como as perspectivas de investimentos em muitos deles. Esta nova realidade exige que a advocacia conheça legislações estrangeiras e esteja presente nos locais em que os novos negócios são firmados. Enquanto profissão majoritariamente privada, eu tenho dito isso muito aqui no Brasil, a advocacia é a profissão que depende da atividade econômica, depende da liberdade de negociar, do mercado, depende da capacidade do empresário empregar. Cada loja, por exemplo, que fechou aqui no Brasil no meio dessa crise, tivemos quase 10 mil micro e pequenas empresas que encerraram o seu trabalho. Certamente é um advogado, ou dois ou três, que perde seu cliente. Enquanto profissão majoritariamente privada, somos dependentes desse crescimento econômico do país. A advocacia cumpre papel essencial nesse processo de cooperação internacional. Somos imprescindíveis para o aprofundamento dos laços entre as nações lusófonas. Para isso, precisamos promover condições para garantir a formação, o exercício profissional e a regulamentação da advocacia no âmbito da CPLP. Uma dessas condições consiste na elaboração de uma estrutura regulatória que facilitará o estabelecimento de novas parcerias entre os escritórios de advocacia. Atualmente, a advocacia de língua portuguesa representa cerca de 25% da advocacia mundial. Compartilhamos uma herança cultural e histórica comum que potencializa a nossa atuação conjunta no campo jurídico. Apesar disso, não podemos olvidar que cada ordenamento jurídico possui suas particularidades e estabelece condições específicas para o exercício da advocacia. A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe expressamente que o advogado é indispensável à administração da justiça, no seu artigo 133, atribuindo-lhe ainda, assim, papel primordial na conformação do Estado Democrático de Direito. Consequentemente, julgou-se necessário estabelecer exigências rígidas para que um indivíduo se habilite a desempenhar esse ofício. Assim,
Requer-se do nacional, como também do estrangeiro, o diploma de bacharel em Direito em instituição brasileira ou a validação do diploma obtido no exterior. E a aprovação no exame de ordem, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Trata-se de um instrumento de controle não apenas dos profissionais da advocacia, mas também das próprias instituições de ensino jurídico, que são incentivadas a prover cursos de qualidade através do selo de qualidade que se chama OAB Recomenda. A proliferação de serviços profissionais de má qualidade pode afetar negativamente a celeridade, a efetividade e os resultados dos serviços advocatícios e do sistema jurídico em geral, gerando insegurança jurídica, favorecendo a litigiosidade entre os agentes e elevando os custos associados ao equilíbrio da justiça. Portanto, o exame da ordem atua como modalidade de regulação profissional complementar à regulação educacional, cujo papel institucional é desenvolvido, no caso brasileiro, pelo Ministério da Educação. A esse respeito, cumpre salientar que, em virtude do provimento 129 de 2008, da Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados, e aqui quero saudar sempre meu querido amigo presidente Busato, que é um dos maiores líderes dessa relação da advocacia brasileira com o mundo, com os nossos irmãos de língua portuguesa. Isso é um trabalho em que o Busato é peça-chave. Isso não pode ser esquecido pelo atual presidente em nenhuma ocasião pública. Os advogados de nacionalidade portuguesa, em situação regular na Ordem dos Advogados Portugueses, podem inscrever-se em nossos quadros, independentemente da aprovação no exame de ordem, exigindo-se a reciprocidade de tratamento aos advogados brasileiros em Portugal. Essa condição, e aqui cito que recebemos, eu já na minha gestão, recebi um comitê do nosso Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Internacionais, querendo que se derrogasse esse nosso provimento, ou que se estabelecesse uma liberdade geral para os países de língua, os países da União Europeia, e nós deixamos claro que a própria Constituição brasileira coloca essa posição especial em relação aos países de língua portuguesa e que nós exigíamos a reciprocidade ou acreditávamos na reciprocidade como uma negociação, como uma necessidade para qualquer negociação nesse sentido. Inclusive, o Conselho Federal da Ordem, em reunião, acho que do mês passado ou do mês anterior, rejeitou, né, qualquer alteração relativa à adesão do Brasil à OCDE. Essa condição singular é reflexo da profundidade de nossas relações históricas e presentes, não sendo estendida na atualidade a nenhum outro país do mundo. Essa experiência junto à advocacia portuguesa apresenta elementos importantes para pensarmos uma atuação conjunta mais ampla entre a advocacia lusófona. Além disso, a possibilidade da atuação de advogados estrangeiros como consultores ou de sociedades de consultoria em direito estrangeiro, regulamentada pelo provimento 91 de 2000, tem sido uma prática adotada amplamente pelas empresas brasileiras e estimulada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, são duas experiências bem-sucedidas que podem orientar os nossos passos futuros, considerando que os principais vetores de atuação da UALP incluem o diálogo e a cooperação no tocante à formação, ao exercício e à regulamentação da advocacia. Sua presença institucional no âmbito da CPLP é de grande valia para a promoção dos interesses dos advogados, bem como de toda a sociedade. Por fim, encerro minhas palavras reafirmando o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil, com seus quase 1.300.000 inscritos, com a expansão e o fortalecimento de nossas relações. Trabalharemos incansavelmente
para possibilitar as melhores oportunidades de um trabalho conjunto entre a advocacia lusófona. Quero também frisar que um caminho importante, que vem sendo inclusive adotado com parceiros comerciais do Brasil, é a criação de comissões que integrem esses países do ponto de vista do acompanhamento do comércio externo de cada país. Isso tem sido um sucesso aqui no Brasil na ordem em relação à China, que é o nosso maior parceiro comercial, mas não vejo por que não possamos avançar também entre nós que compartilhamos a mesma língua, histórias semelhantes, claro, com suas especificidades, mas compartilhamos esse valor cultural que são nossas origens, nossa língua e nossa capacidade de diálogo. Muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição de todos. Muito obrigado, presidente Felipe Santa Cruz, por estas palavras. Eu vejo que também está conosco o ilustre bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Dr. Hernani Soares. Muito boa tarde e muito bem-vindo. Espera um momento. Sim, muito boa tarde. Está em linha, Soutor. Ok. Antes de mais, meus parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil e também meus parabéns para a UAL, na pessoa do seu presidente aqui, o nosso amigo e colega, Dr. Luís Paulo. Nessas ocasiões, a primeira coisa devemos parabenizar e depois falar dessa advocacia. Bom, em Cabo Verde, nós também atravessamos, apesar da dimensão ser muito menor do que o Brasil, do que Angola e até Portugal, a nossa realidade é parecida apenas com Santo Tomé, mas o que nós vamos vivenciando é um aumento do número de advogados que vai acontecendo anualmente. Cada vez a leva vai sendo maior e em Cabo Verde nós temos uma advocacia que ainda, a meu ver, precisa de uma certa modernização para os novos tempos. Ainda não temos grandes sociedades de advogados no país, o que leva sempre a uma maior e melhor desenvolvimento da advocacia. Também nós temos um desfazamento grande entre advogados que já têm um certo número de anos de profissão e os mais novos, e quanto mais novos vão surgindo, menos se conhece. Cabo Verde é um país, para quem não sabe, de 500 mil habitantes. Neste momento nós temos uma população de mais de 500 advogados. Isso significa sempre um desafio grande, porque há sempre aquela resistência contra as próprias ordens. Nesse caso, a Ordem dos Advogados tem alguma resistência, mas felizmente de poucos, mas a Ordem acaba por conseguir fazer o seu papel, digamos, na justiça cabo-verdiana. O número de advogados estagiários cada vez vai aumentando. Nós temos também aqui o desafio em que, num país tão pequeno como Cabo Verde, nós temos 5 universidades, digamos, com cursos de direito, o que é manifestamente exagerado face ao número de pessoas, face ao número de habitantes que existem em Cabo Verde. Portanto, estão a ver que temos desafios também enormes, muitas faculdades de direito, muitos formandos em direito, mercado pequeno, uma advocacia ainda exercida timidamente, apesar
desde a independência, em 1975 e muito antes, nós termos advogados no país, mas vamos ter também, agora dia 20, vamos celebrar os 20 anos de criação da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, o que mostra que ainda somos uma ordem pequena, mas pequena de coração grande. Vamos tentando copiar, digamos assim, os modelos mais avançados, o modelo do Brasil, o modelo português, que são as nossas referências. O Brasil muito mais por causa da, enfim, acho que o número de advogados levou a que o Brasil evoluísse muito mais rápido, tem uma advocacia interessante, as sociedades de advogados já são com grande peso no Brasil e, portanto, são esses os nossos desafios. Em 20 anos vamos celebrar, nós já temos um percurso eu sou o 6º bastonário, mas este é o 7º mandato da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Sou o bastonário mais jovem, mas nós vamos fazendo o nosso caminho. Portanto, agradeço ao Dr. Luís Paulo essa passagem da palavra e que esse evento seja profícuo e que nós consigamos estabelecer maior ligação entre as várias ordens da CPLP. O Brasil tem que dar um maior apoio, aqui chamando ao nosso amigo Filipe Santa Cruz, tem que conseguir fazer também, digamos, fazer esse intercâmbio maior para que consigamos todos levar a CPLP e as ordens da CPLP a ter a expressão que merece. Como sabe, os advogados de língua portuguesa são em número bastante expressivo. Nós temos um número que justifica, muito por causa do Brasil, mas isso é uma mais-valia que devemos aproveitar. Portanto, Dr. Luís Paulo, parabéns por essa iniciativa e um bem-aja para o ALP. Obrigado, ilustre bastonário de Cabo Verde. Fiquei muito sensibilizado com as suas palavras e tomo já a liberdade de lhe comunicar que a próxima iniciativa será no dia 4 de dezembro, exatamente a data da criação da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Vamos saltar Cabo Verde para Guiné-Bissau e falar com o Dr. Januário, sendo certo que deve ter algumas questões a colocar ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Januário, por favor, tem a palavra. O Dr. Januário é vice-presidente da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau. Da Guiné-Bissau, ok. Muito obrigado mais uma vez, moderador, o nosso presidente da UALP, Dr. Luís Paulo Bastonário. Aproveito desde já também para cumprimentar o meu amigo, que não estava em linha quando estava a cumprimentar os outros, o Dr. Hernán Bastonário. Dizer com relação ao tema proposto, desde o primeiro momento que nós vimos o tema, interessa-nos porque acaba por coincidir com o nosso lema, não é? Quando da nossa candidatura para esse segundo mandato a nível da Ordem, escolhemos 2 temas que por si só correspondiam a 2 dilemas que nós propomos ultrapassar para melhor organização disciplinar a nossa classe. Não é menos verdade que aquilo que o nosso colega Dr. Hernani mencionou, em boa verdade, acaba por ser também problema da Guiné-Bissau. Problema é esse que vamos acentuar, sobretudo, nessa péssima qualidade de formação das universidades. A Guiné-Bissau também não ficou para trás, é um país aproximadamente com 2,5 milhões de habitantes. Já estamos a falar de várias escolas de formação em direito e mais universidades, que não faz sentido. E nesse momento nós escolhemos como lema qualificar a nossa advocacia. E qualificar como? É preciso que consigamos recursos humanos suficientes para o efeito. É ali que nós desencadeamos aquela campanha de parcerias. Lá está o entroncamento com o tema proposto, parcerias internacionais. E essa parceria
num primeiro momento, tentamos através, o Sr. Luís Paulo está lá para testemunhar, tentamos através da UALP, com a ajuda do próprio bastonário Luís Paulo, reativar, não é, a UALP. Eu acho que essa vocação deveria competir a UALP, não é? Pelo menos para que se diga que a UALP justifica a sua existência no sentido de facilitar a aproximação entre as várias ordens existentes. Eu acho que, mesmo com relação a essa missão mínima, a UALP falhou. Não estou aqui a fazer uma crítica, né? Mas é verdade, isso é uma realidade. A UALP falhou essa missão mínima. O que a UALP tem feito até aqui, até a data presente, eu acho que são reuniões atrás de reuniões e que até o próprio estatuto não se consegue atualizar até a data. Bom, deixando essa parte de lado, fomos para a via de cooperações bilaterais, parcerias bilaterais, e ali tivemos a oportunidade, não é, de visitar o Brasil, e ali concluímos uma parceria, e essa parceria cinge essencialmente no domínio de formação, e depois conseguimos a oportunidade, ao abrigo dessa parceria. Aliás, já tive a abordar esse assunto na última reunião, felizmente, que nós tivemos em Portugal, a nível da UALP, e que nunca mais voltámos a encontrarmos-nos fisicamente. Tive com o presidente Felipe Santa Cruz e tive a apresentar-lhe essa ideia, e ele prometeu, quando regressar ao Brasil, tentar falar lá com o pessoal encarregue desse projeto. Por acaso, semana seguinte, recebemos feedback a nível do Brasil, que era para enviar alguma legislação para começar as primeiras publicações. Porque o outro problema que nós temos, um país como Guiné-Bissau, nós, tirando a iniciativa da Faculdade de Direito em publicar uma outra coletânea, mas o mais difícil para um jurista na Guiné-Bissau, legislação, códigos, não são apenas para os juristas, não é? Para os juristas, é para a sociedade em geral. O grande problema é encontrar legislação na Guiné-Bissau. E ali também, a nível daquela parceria, foi acautelada essa possibilidade de nos ajudar a montar a base de dados para a gestão, digamos, desse diploma legal, que está a publicar algumas coletâneas, reeditar algumas legislações. Por exemplo, nesse momento, vou passar essa informação da área comercial, né? A área comercial é a minha especialização. Nós herdamos um legado, né, do direito português, o Código Comercial Vega Verão, de 1888. Esse Código Comercial se aplica, pelo menos, até a data de entrada em vigor da OADA, na Guiné-Bissau, e que essa legislação nunca chegou a ser publicada na Guiné-Bissau, digamos, através de uma coletânea ou no boletim oficial, pelo que, querendo, tens que ir a Portugal comprar esse diploma, digamos, desatualizada, que é atualizada na Guiné-Bissau. Portanto, é só um exemplo. A nível de formação, nós entendemos que isso deve ser prioridade a nível da UARRE, porque o anterior regulamento que nós encontramos a nível da UARRE permitia ou facilitava a entrada de pessoas a nível na profissão. Basta, não é, uma mera conformação, não é, com papeladas ou formais, é chegar a apresentar o subjetivo que é licenciado em Direito. O nosso sistema, não temos, digamos, um modelo de avaliação curricular. Nós não tínhamos até a data presente quando nos instituímos. Nós estamos a ter pessoas formadas nos sistemas anglófonos, francófonos, como sabem, calculo que todos sabem, o sistema francófono, eles têm esse modelo de formação de 3 anos, 2 anos, e o nosso modelo aqui é através da carga horária. Chegam pessoas que fazem formação na área de direito público, nem sequer a pessoa tanto conhece ou é versada na área de direito pessoal civil, que eu acho que é timbre da advocacia. Ninguém consegue fazer advocacia sem se versar nessa área de direito pessoal civil, quer seja civil, ou processual civil, penal, administrativo, por aí fora. Então, vindo a contar com essa situação, o que é que nós fizemos? Organizamos com apoio de parceiros também, concretamente Portugal, esteira de formação, seminários. E agora sim, a nível da honra, institucionalizamos formações curriculares aos advogados, nem chegam a ser estagiários. Como é que nós instituímos isso? Numa primeira fase, faz a inscrição, nós abrimos um número clauso dos inscritos, por exemplo, nesse momento está a decorrer o apoio do PNUD, lá está um parceiro, né, que nós encontramos para apoiar
na formação e qualificação da advocacia e também da justiça, por que não? Não é? Da justiça. Porque, como disse bem o nosso bastonário Filipe Santa Cruz, que o advogado, tal qual diz a Constituição brasileira, o advogado é uma peça fundamental na administração da justiça. Tanto, infelizmente, a nossa Constituição República, quiçá dos outros países de PALOP, não se lembraram dessa missão fulcral do advogado. A falta do advogado não há admissão da justiça, sobretudo nas instâncias mais formais, não é? Mais formais. Por essa razão, entendemos que é preciso que nós assumamos a nossa responsabilidade, qualificar a nossa profissão e não estar ali a queixar, são os tribunais que cometem erros, são os tribunais que fazem isso, aquilo, o outro, esqueçamos da nossa casa para melhor arrumar e organizar isto. Nessa perspectiva, já agora fazendo um repto daquilo que o meu amigo Hernando Soares disse há bocado, que nós precisamos dos advogados das ordens mais fortes, das ordens mais sólidas, como a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que nós temos como referência também, sobretudo quando tivemos a ver, porque aquilo que nós conhecíamos antes da visita ao Brasil era tudo de fora cá, não é? Das publicações, das atividades, mas tivemos essa feliz oportunidade de visitar, digamos, os serviços da ordem, os edifícios da ordem, as conquistas políticas da ordem, jurídica e judiciária da ordem. Por essa razão, aproveito, né, por ocasião destes 90 anos, para parabenizar a ordem, para dizer que, na minha modesta opinião, acho que a missão foi cumprida em cheio. Muito obrigado a todos. Vou ficar por aqui, por hora. Obrigado. Doutor, muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou voltar agora ao presidente da OAB, Dr. Filipe Santa Cruz, na sequência das palavras do bastonário de Cabo Verde, Dr. Hernando Soares. Dr. Filipe Santa Cruz, o que é que devemos fazer, do seu ponto de vista, para promover parcerias emocionalmente saudáveis entre os escritórios de advogados dos países que falam a língua portuguesa? Eu vou ser muito prático, porque eu costumo ser uma pessoa prática. E esse, aliás, é um problema meu, às vezes, de diplomacia, né? Eu acredito que essas relações precisam da dinamização de interesses legítimos, legais, privados. A aproximação das entidades tem que gerar uma dinâmica de interessados de parte a parte que tenham nessa relação uma prioridade além do nosso compromisso institucional, né? Tem que ganhar o mundo das coisas. É óbvio que o nosso compromisso institucional, os encontros, tudo isso aproxima e é importantíssimo. Mas nós temos aqui no Brasil 100 mil sociedades de advogados aproximadamente. São 100 mil escritórios organizados em pessoa jurídica. E não consigo entender como, e aí acho que é uma questão também de comunicação, isso não desafie a vontade dessa advocacia de aconselhar seus clientes, de conhecer os nossos países de língua portuguesa, de aprofundar as oportunidades recíprocas de troca, de comércio, de aprendizado. Então, acho esse um caminho. Agora, o desafio que eu deixo aqui para o grupo, longe de mim essa resposta, é como darmos praticidade, né? E uma visão bem pragmática a essa nossa intenção, né? Entre a intenção e o gesto vai uma longa distância. Então, acho que às vezes, e aqui confesso a minha também limitação, que é até temporal, de tempo, né? Por conta dos grandes desafios que o Brasil atravessa, a Ordem dos Advogados aqui no Brasil, ela vive um momento de grandes enfrentamentos, que agora até melhorou a partir de domingo, mas uma luta contra a polarização, a radicalização, uma luta, inclusive, contra a ruptura democrática que alguns setores do país pretendiam e que hoje está mais
distante muito pelo trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil nos últimos anos. Então, ao longo dos anos e nesse último ano também me orgulho de ter feito esse trabalho. Então, eu quero me colocar para uma discussão prática, presidente Bastanaro. Quero dizer que este grupo tem de mim, do Busato, temos que construir uma agenda comum. É isso de forma muito prática e direta, como podemos criar comissões, trazer mais informação sobre os países, criar esse interesse entre nós, esse é, para nós, um caminho natural. Não pensa que nós vivemos num mundo com um radar habitual em que precisamos efetivamente de novas políticas, de nova comunicação, de novo entendimento, no fundo, partilhar, digamos que o conhecimento acumulado pelas ordens com maior tempo de vivência, transmitir essa experiência, esse conhecimento para gerar inovação dentro da comunidade? Sem dúvida, sem dúvidas. Concordo com a premissa. Acho que essa aproximação deve se dar permanentemente, essa troca de experiências. Nós aqui temos muito a aprender com todos, né? E acho que todos também aprenderiam ou teriam poderíamos marcar uma reunião, um encontro aqui, recebê-los. Isso eu deixo a coordenação do meu querido Busato, mas nós estamos à disposição para essa aproximação e essa troca concreta de experiências. Muito obrigado, doutor Filipe Santa Cruz. Vou passar agora a palavra ao doutor Miranda de Carvalho. Olá, doutor. Ora, Doutor Miranda de Carvalho, está a ouvir-me? Acho que há dificuldade de comunicação. doutor. Está a ouvir-me agora? Já me consegue ouvir agora? Perfeitamente, doutor. Permita-me que, em primeiro lugar, dê os parabéns a todos os colegas brasileiros, através do seu presidente da Ordem dos Advogados, Dr. Filipe Santa Cruz, um país que eu já visitei muitas vezes. Infelizmente, sempre por motivos profissionais, nunca consegui ir ao Brasil de férias. Tenho que ir porque fiquei apaixonado pelas paisagens. Não estou a falar da beleza das mulheres brasileiras, só da paisagem do Brasil. Fiquei completamente apaixonado, mas fui sempre em trabalho. Quero também, através de si, dar um abraço especial a todos os colegas brasileiros, muitos com quem trabalho e com quem já tive parcerias práticas, e que vou falar de uma forma muito breve para não amassar os colegas. Quero cumprimentar também todos os colegas de Cabo Verde, de Santo Tomé, da Guiné-Bissau, de Macau. Só não fui a Timor, destes países também, só não consegui a Timor, embora tenha feito parte da Indonésia na altura das fragatas. Nós éramos estudantes num barco sem grande força, mas duas fragatas da Indonésia nos deixaram chegar a Timor. Portanto, só não consegui visitar Timor. Eu vou pegar nas palavras do doutor e vou fazer uma parte mais prática, porque vocês é que são os técnicos e que vivem a paixão do que é ser e trabalhar em prol da advocacia. Eu já fui representante de uma delegação da Ordem dos Advogados e eu sei o tempo que nos rouba o servir
servir os colegas que nem sempre bem compreendidos. E eu sei o vosso trabalho. Eu vou pegar no que disse o colega da Guiné-Bissau, quando fala do problema dos estatutos da ordem dos advogados, que nem sequer conseguimos chegar a um acordo de estatutos. Isso é um problema latino, portanto herdamos essa parte latina dos portugueses e é um problema latino, arranjamos sempre problemas em tudo. E também arranjamos problemas, obviamente, nas relações depois que fazemos com os colegas e com as parcerias com os advogados. Eu costumo dizer, e isto é um ditado muito antigo, em que diz que se nós quisermos ir rápido, vamos sozinhos, mas se quisermos chegar longe, nós temos que ir acompanhados. E é fundamental que os advogados entendam que nós precisamos claramente uns dos outros. Nós, e eu digo do meu exemplo, começamos com parcerias primeiro com sociedades de colegas no Brasil, que foram importantes porque havia clientes comuns, negócios a desenvolver, grandes parcerias comerciais e obviamente foi importante estabelecer as relações com os colegas brasileiros. No início foi claramente uma abordagem cega e fomos pouco a pouco desenvolvendo parcerias. Todas as parcerias que nós estabelecemos até hoje, e essa parceria hoje já saiu do âmbito dos países de língua oficial portuguesa, portanto nós temos parcerias com França, com Espanha, acertamos esta semana com um escritório no Dubai, temos nos Estados Unidos e fizemos parcerias, fugimos ao modelo que é tradicional fazer-se. Não se esqueçam que nós temos, quando se falaram aqui em grandes sociedades de advogados, essas grandes sociedades de advogados no fundo são autênticos canibais, canibalizam a advocacia e o grosso, os grandes contratos. O melhor, obviamente, é para essas sociedades de advogados e quer queiramos, quer não, é um mercado finito e nem todos nós conseguimos chegar a esse mercado. Portanto, temos que trabalhar com sociedades mais pequenas. Quando o seu presidente Filipe fala que no Brasil existem 100 mil sociedades de advogados, obviamente destas 100 mil sociedades de advogados haverá uma dúzia de grandes sociedades de advogados que têm parcerias com grandes sociedades a nível mundial que trabalham. Agora, são essas grandes sociedades as mais importantes? Não são com certeza, porque efetivamente elas são 12 e as outras 100 mil valem muito mais que essas 12 e o 12 é obviamente que é apenas uma ordem de grandeza para comparar, mas não será muito, não fugirei muito da realidade que é, porque comparo com o que é a realidade americana. É um país onde começou efetivamente, onde se desenvolveram primeiro as sociedades de advogados, e aí nós vimos efetivamente que mesmo sendo um grande país, os Estados Unidos têm 50 grandes sociedades de advogados, e portanto, e haverá outras sociedades de advogados que em termos reais representam bem mais, e o Brasil é igual. Portanto, quando falamos das parcerias entre advogados, eu não me cinjo só às sociedades de advogados, e acho que não o devemos fazer, porque se nós nos cingirmos, estamos a ser altamente redutores, porque mesmo que haja 100 mil sociedades de advogados no Brasil, eu não sei qual é a grandeza do número de advogados no Brasil, mas haverá uma quantidade bem maior que esses 100 mil. Portanto, o Brasil terá mesmo milhões de advogados, tendo em conta os 200 milhões de habitantes que tem, 200 ou 250 milhões de habitantes que tem. Portanto, estão fora das sociedades de advogados. Será que por não estarem na sociedade de advogados que deixam de ter valor e não podem ter parcerias? Obviamente que não. Portanto, vamos esquecer só a sociedade de advogados e eu vou passar aqui a falar das parcerias dos advogados, mas todos os advogados e não apenas com as sociedades de advogados. Obviamente que tipo de parcerias é que existem? Há umas mais formais, obviamente, que selam grandes contratos entre advogados. Doutor Miranda de Carvalho. Peço perdão, doutor, sim. Peço perdão.
Eu gostaria que o presidente da OAB dissesse, então, quantos advogados tem agora atualmente o Brasil? Temos 1.260.000 advogados, aproximadamente. 1.260.000. Muito obrigado, doutora Miranda de Carvalho, está esclarecida. Vou começar, eu falei, atenção que eu deitei o número ao ar, 1 milhão e tal, vou começar a jogar no Loto ou no Euro Milhões, porque vou ficar rico, pá, começo a acertar nos números, mas eu vi pela ordem de grandeza do país, obviamente que tínhamos que ter esse, e portanto, veja que excluiríamos esses advogados todos, e eu acho que não o devemos fazer. Portanto, há várias formas de fazer parceria. Há umas muito elaboradas. Eu já participei em várias reuniões em que exigem pagamentos de cotas altíssimas. Portanto, é um negócio autêntico que está por trás das sociedades de advogados, que obviamente nem todos, e eu digo a grande esmagadora maioria dos advogados não chega. Essas grandes sociedades, que são as sociedades que servem os grandes grupos empresariais, são sociedades que servem governos e, portanto, no fundo, transformam-se quase num núcleo fechado que não permitem a entrada de outros advogados. Portanto, e há que criar condições para que os outros advogados tenham parcerias. Eu vou dar o exemplo, e é prático. Nós na Legal Prestige Alliance não estabelecemos, fizemos um acordo, não há regras rígidas. Fizemos só um acordo de princípios que regem a nossa relação. Obviamente, eu todas as relações que tive, as parcerias que tive com os escritórios colegas brasileiros, e tive em vários estados, como sabem o Brasil está dividido em estados, e embora os advogados possam trabalhar e agir em todos os estados, há uma certa influência em cada estado, e os próprios colegas encaminharam-me para outros escritórios. Estabelecemos parcerias com esses escritórios que funcionaram todas perfeitamente. Nunca tivemos absolutamente de um profissionalismo total. O mesmo aconteceu em Angola. O funcionamento que eu tive sempre com advogados fica, eu sou também cidadão angolano, mas não estou inscrito na Ordem dos Advogados de Angola, mas todos os contactos que eu tive com os colegas angolanos, de quais o senhor bastonário, num determinado momento em que foi necessária a intervenção, algumas perduraram no tempo, outras foram só para aqueles assuntos. Obviamente, depois temos nós, não só as parcerias com os países da CPLP, e temos as outras parcerias internacionais. Portugal, por força da Comunidade Europeia, o senhor bastonário, o senhor presidente Filipe Santa Cruz, falou aí, tocou no tema que existe com a inscrição dos advogados, é um tema antigo. Eu tive colegas brasileiros que fizeram especializações e trabalharam comigo no escritório e tiveram grandes problemas, tiveram que fazer o exame de agregação à ordem, que hoje também passam, obviamente, os advogados portugueses, mas numa fase de estágio. E eu sempre fui, vou-lhe ser sincero, e eu digo aos colegas quando fazem, eu sou daqueles que acham que a profissão de advogado é a mais livre das profissões. Portanto, nós devíamos ter orgulho em ser advogados porque efetivamente nós somos a mais livre das profissões. E eu acho que não devíamos, quando o advogado conclui os estudos, e as universidades existem para isso, para formar o advogado licenciar em Direito, mas depois as ordens coartar o direito de um jovem inscrever-se, eu acho é uma forma muito castradora e total. Eu acho que o mercado, e eu defendo isso, o próprio mercado vai distinguir quem efetivamente é o advogado e quem vai ser jurista e quem vai para outras profissões. Acontece isso em Portugal e não tenho dúvida nenhuma que acontece no Brasil e que acontece em Angola, Cabo Verde. Nem todos os licenciados em Direito são advogados. Portanto, não devemos também, e isto fica a deixa a todos os bastonários, que fica, e ao Sr. Presidente do Brasil, é quase castradora essa posição. Portanto, em relação, obviamente que as parcerias
há prós e há contras. Se o cliente é meu, um cliente ou um colega brasileiro, angolano, trabalhou, esse trabalho tem que ser pago a ele. Eu, em termos reais, eu não posso dizer ao meu colega, ou aos colegas com quem eu trabalho, os senhores agora têm que me pagar uma percentagem a mim. Nós sabemos que a cota lites é proibida. Em Portugal já há uma ligeira libertação desse princípio, mas acabamos por perder parte do controle, porque, obviamente, eu vou para o Brasil e não posso dizer que controlo o direito brasileiro, que não controlo. Como um advogado brasileiro, embora nós sejamos famílias todas humanísticas, direito humanístico, e haja uma grande proximidade, então em Angola o casamento é quase completo, é quase perfeito com a legislação portuguesa, com ligeiras diferenças. Mas eu não posso dizer, se for para Cabo Verde, obviamente eu tenho que ter a colaboração obrigatória de um colega de Cabo Verde, de um colega brasileiro, e portanto não posso ter a pretensão de dizer que sei tudo e que vou estudar, que pego num código. Eu já tive colegas que diziam, eu vou para lá, pego no código e sei o direito, portanto é muito fácil chegar lá. Obviamente que isso não é verdade. E eu agora pergunto se existem regras milagrosas que digam como é que nós devemos encontrar o nosso parceiro. Obviamente que não existem regras que nos expliquem e que nos digam como nós devemos encontrar o parceiro com quem a gente vai trabalhar. Eu digo isto, nós, parte das vezes, divorciamos porque o casamento não correu bem. Portanto, aqui nas parcerias com advogados, obviamente, será a mesma coisa. Haverá algumas que correram. Felizmente, as parcerias todas estabelecidas mantêm-se hoje e todas correram bem, eu até digo excepcionalmente bem. Mas eu tenho colegas que tiveram graves dissabores nas relações de parcerias estabelecidas. Porque infelizmente acontece, e eu não estou livre de um dia voltar de ser eu também bafejado por esse azar. E, Sr. Bastonário, o que eu digo em relação às parcerias da Ordem de Advogado, grosso modo, e transmito qual é o meu entendimento e o que nós vivemos na Legal Prestige Alliance, todos os colegas que fazem parte da nossa parceria, quer na comunidade europeia, quer dos países, e atenção, conversamos todos. Não há aqui o limite de o colega de Espanha quer falar com o colega brasileiro, ou que os colegas brasileiros com quem temos parcerias falam, quer falar com o colega de França, quer falar com o colega angolano, estabelecem contacto e conversam. Portanto, temos uma base de dados de transmissão total de contactos e de transmissão de conhecimentos automática. Portanto, não há ninguém que assuma uma posição de líder de mandar. Obviamente há um controle de regras, mas não há ninguém que assuma a posição a dizer eu aqui sou, eu mando. Esta foi a estratégia, este foi o entendimento que nós achamos que devia ser e que devia funcionar a parceria. Felizmente tem funcionado excepcionalmente bem, porque há uma regra que funcionamos, trabalhamos todos com humildade, partilhamos os mesmos valores e, portanto, a Legal Prestige Alliance, em relação às parcerias que estabeleceu com todos os escritórios de língua de países de língua oficial portuguesa, correram excepcionalmente bem. Os países europeus também, e eu espero que o Sr. Presidente Filipe Santa Cruz e todos os colegas possam ultrapassar os problemas nas inscrições em Portugal. Nós não se esqueçam, por força de fazermos parte da comunidade europeia, o advogado português, existe um mandato europeu, que o advogado pode trabalhar e litigar em determinados assuntos dentro da comunidade europeia, e essa parte, portanto, será importante também, e isto é a dica que eu deixo, que qualquer parceria que se faça de futuro, e eu acho que se deve fazer, porque eu não consigo compreender como é que um advogado
no Brasil vem para Portugal e chega a Portugal, não se pode inscrever na ordem, e agora volto ao tal princípio da liberdade, que eu acho que o mercado vai escolher o cliente. Porque eu tenho colegas brasileiros com que eu trabalho que estão em Portugal, que se especializaram muito é servir as empresas brasileiras e os brasileiros que estão em Portugal. E funcionam lindamente e estão inscritos hoje na Ordem dos Advogados Portugueses e tiveram que se submeter a exames dentro da Ordem dos Advogados Portugueses. Portanto, a tal defesa que eu faço da liberdade de acesso à profissão que o mercado escolhe, também faço e também digo que qualquer país de língua oficial portuguesa, sempre o advogado inscrevendo-se na Ordem, cumprindo obviamente os requisitos exigidos pela Ordem de cada país, que deverá exercer livremente a profissão nesse país, obviamente com um estudo muito profundo. Muito obrigado, Sr. Pastor. Obrigado. Estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento que eu possa ajudar. Sim, senhor. Vamos ver se o doutor Hernani Soares tem alguma questão a colocar. Eu vejo que também está agora conosco a antiga bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, a doutora Sofia de Lima. Doutora, muito boa tarde e seja muito bem-vinda a esta nossa conferência web. Pode ativar o som, doutora Sofia. Olá, boa tarde, Sr. Bastonário, Dr. Luís Paulo Monteiro. É com imenso gosto que vejo e que participo nesta conferência e queria também saudar a todos os participantes, os oradores, em especial o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e também o Dr. Bussat. Aqui um elenco muito grande gabarito e certamente vai ser uma conferência muito boa. Boa tarde a todos e desejo que partilhemos conhecimentos e informações úteis a toda a gente. Obrigado, doutora Sofia, seja bem-vinda. Presidente Santa Cruz, depois deste testemunho do doutor Miranda de Carvalho, que fala muito das parcerias entre os advogados e os escritórios de advogados de Portugal e do Brasil, eu gostaria de saber de si que ferramentas você pensa que devem ser partilhadas e utilizadas pelos escritórios de advogados para promoverem parcerias? Primeiramente, dizer que concordei em tótum com a fala do nosso querido... Não é um debate, né? É uma apresentação conjunta, né? Concordo, gostei muito da fala dele, do Dr. Miranda, sobre a questão dos escritórios. Acredito na mesma questão. Acredito que nós temos aqui no Brasil uma enorme quantidade de jovens, né, integrados à linguagem digital, integrados ao mundo cibernético, com uma capacidade de trabalho enorme. Esse jovem e a pequena e média sociedade, ou mesmo, como disse o doutor Miranda, aquele advogado individualmente, é que me parece que é o público-alvo desse esforço que nós devemos fazer, né? Trazendo a realidade desses países, dos nossos países, para essa juventude. Isso é uma plataforma basicamente de comunicação. A Ordem dos Advogados do Brasil possui plataformas desse perfil e entendo que isso gerará um interesse, como disse na minha primeira fala, interesse legítimo, interesse de construção de relações que vem, inclusive, a ajudar. Eu acredito sempre no papel da advocacia de indutora de novos negócios, né? De novas oportunidades. Ela não apenas atende a um cliente, ela é indutora também de relacionamentos, indutora de parcerias e trocas comerciais. Então, eu vejo que esse é o público-alvo.
o mundo cada vez mais está se globalizando e se aproximando através das redes e da cibernética, né? Aqui no Brasil, nós estamos passando por um processo de transformação veloz, inclusive com problemas, com dificuldades, porque o processo eletrônico, o processo totalmente digital, que já tinha vindo para ficar, agora ganhou um protagonismo enorme, às vezes com dificuldades de ferramentas, dificuldade de acesso da advocacia à internet, todas as dificuldades que ligam a questão da acessibilidade num país com a desigualdade social que possui o Brasil, desigualdade econômica, né? A sétima economia mais desigual do mundo, o sétimo país mais desigual do mundo. Portanto, eu há bocado quis dar a palavra ao bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Dr. Hernani Soares. Penso que está conosco. Dr. Soares. Sim, eu não intervi porque, entretanto, convidou a doutora Sofia, acabei saindo novamente. Exatamente. Deixando. Sabe que ela para nós é sempre bem-vinda. Claro, é uma querida nossa antiga bastonária. Muito. Portanto, eu não tenho nenhuma questão para com o Dr. André Miranda, nem para o Dr. Filipe, mas apenas, pronto, congratular com o que me disseram, né? A abertura que manifestaram para com as diversas ordens e também para a Ordem de Cabo Verde, em específico, em podermos colaborar, né? E também estamos abertos a ter essa melhor relação. Eu creio que o Dr. Januário tocou num ponto essencial, né? Nós podemos fazer mais para o ALP e tentar que fique mais ativo e podermos ter, de facto, esse relacionamento que se deseja entre as várias ordens. Mas creio que, pronto, tudo é um percurso, tudo é um caminho que se deve fazer, portanto, vamos conseguindo, essas reuniões vão fortalecendo a própria UALP e creio que em breve teremos a UALP que todos desejamos. Portanto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Em Cabo Verde, neste domínio das parcerias de escritórios de advogados, vamos assim chamar, neste domínio, o que é que diz a legislação de Cabo Verde? Olha, o nosso estatuto é já de 2001, né? Portanto, não, 2006, que foi a criação foi em 2000, mas depois foi feita a aprovação dos estatutos por lei da Assembleia em 2006. Mas desde essa altura já se precisa de alguma atualização, né? E o estatuto não permite, o estatuto de certa forma permite que haja essas parcerias, mas tem que ser sempre portanto, um escritório estrangeiro não pode estabelecer-se em Cabo Verde, a não ser que tenha advogados de Cabo Verde nele. Né? Portanto, exige que se deposite, bastonário, exige que se deposite esse acordo de cooperação ou de correspondência. Não. O nosso estatuto não exige. O nosso estatuto não exige que se deposite esse acordo. Como eu disse, é um estatuto antigo ainda. Estamos a falar de quase 20 anos atrás, em que ainda as sociedades de advogados não tinham a expressão que têm hoje, né? Mas já se começa a desenhar essas parcerias em Cabo Verde e já pensamos que é a altura, sim, de rever o estatuto, até para cautelar essas situações, né? Para que o escritório, por exemplo, em Cabo Verde não seja apenas vamos dizer, uma sede ter sede em Cabo Verde, mas não ter depois a força com advogados em Cabo Verde ou cabo-verdianos aqui a trabalhar. Mas nesse momento, o que eu posso dizer é que as parcerias são permitidas. Muito bem. Eu vou passar a palavra ao Dr. Januário, da Guiné-Bissau, para saber como é que isso se opera na Guiné-Bissau.
Portanto, as parcerias entre escritórios de advogados da Guiné-Bissau e estrangeiros devem ou não ser depositados na Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau? Bom, esta questão é atípica, mas antes permitam-me cumprimentar a nossa amiga Bastonara Sofia, mandar um forte abraço. Quanto à questão, essa questão é atípica a nível da nossa ordem. A nossa ordem foi criada em 94. No próprio ano foi atribuída essa utilidade pública através da lei aprovada pela Assembleia Nacional Popular, e só muito recentemente reunimos a Assembleia Geral no sentido de adotar um novo estatuto, porque isso eu costumo dizer aos meus colegas: quando se sai de um estatuto com 30 e tal articulados para um estatuto com 300 e tal articulados, eu acho só por si só não se pode falar aqui de uma mera revisão. Nós estamos a falar do novo estatuto. Portanto, nós aprovamos nessa Assembleia o novo estatuto adaptado à realidade, a advocacia inclusive virtual, a pensar também nessas questões de reconhecimento da sociedade da advocacia, que não o antigo estatuto desconhecia por completo. Por exemplo, eu pertenço a uma sociedade que nós criamos. Eu vim cá com aquela cultura portuguesa para criar uma coisa mais estruturada para prestar serviço jurídico. Criamos uma sociedade, depois chegar o momento de requerer a ordem dos advogados o reconhecimento, o desenvolvimento, o registro dessa sociedade. A resposta na altura do bastonário era que o estatuto não prevê essa situação, pelo que não temos nada a dizer. Podem fazer esse ajuntamento usando as expressões francófonas, não é? De advogados, mas tem que estar regularmente escrito em termos individuais. Bom, a sociedade só está para figurar. A nível de parceria também, o antigo estatuto não previa sequer moldes em que se deve operar. Por que eu disse que é atípico essa situação? Porque na prática existem parcerias. Eu próprio, no meu escritório, tenho parceria com alguns escritórios em Portugal, e alguns colegas dos escritórios cá em Guiné também têm parceria com escritórios em Portugal, Sérvulo Correia, Miranda e por aí fora. Portanto, são situações que a ordem, até a data, não é? Como sabem, depois dessa aprovação dos novos estatutos, tem que passar para todo aquele crivo, né? Formalidades posteriores para a aprovação da Assembleia, e o nosso país, não é? Só recentemente, muito recentemente, a nossa Assembleia foi aberta, porque depois das eleições voltamos à normalidade, digamos, constitucional. É preciso depois levar aquilo para efeito da aprovação, que eu já estou a antever que não será possível este ano, ou seja, nessa sessão que vai ter lugar já no mês de dezembro, talvez para o mês de janeiro. Portanto, mas nessa nova revisão, como disse, prevejo essa possibilidade de participar essas parcerias da ordem no sentido de averbar. Pode sim, conforme o novo estatuto. O antigo não previa essa possibilidade. Okay? Bem, muito obrigado, Dr. Januário. Eu vou fazer a mesma pergunta ao Dr. Miranda de Carvalho para saber o que diz a legislação portuguesa sobre as parcerias entre as sociedades e associações de advogados de Portugal em relação aos acordos de cooperação e de correspondência com advogados, com sociedades de advogados, com associações de advogados de outros países, portanto, de países estrangeiros. Eu respondo de forma muito breve. Aqui, nessa parte funciona uma liberdade total, portanto, as parcerias a estabelecer entre sociedades de advogados e entre advogados, há uma liberdade total quer das sociedades, quer dos advogados agindo em nome individual, celebrar as parcerias, desde que obviamente não sejam ilegais, com qualquer sociedade. E como é que se pode aferir se as parcerias são legais ou ilegais? Doutor, isso eu pergunto-lhe, devolvo-lhe a pergunta assim. O senhor disse-me que são depositadas, e eu sei que em Angola são depositadas as parcerias. Como é que o senhor sabe que as parcerias que se limitam ao que é depositado na ordem? Obviamente, nós isso não conseguimos saber. Funciona o princípio da liberdade contratual, cada parte pode, quer advogados podem celebrar livremente parcerias com quem entenderem, não há regras próprias para isso, portanto, aí há uma liberdade total. E, portanto,
a legalidade cabe, estamos sujeitos, se violarmos a legalidade, estamos sujeitos às regras do direito, não é? E eu também digo, qualquer depósito que se faça, imagino que em Angola se faz um depósito para determinada, de uma parceria depositada para um determinado ponto, e que é violada, porque obviamente nem a ordem, nem mesmo se o próprio Estado, com a sua longa manos, não chega a todo lado, muito menos a ordem, poderá haver sempre falhas em todo lado, infelizmente, por isso é que existe o direito e por isso é que existem os advogados, não é? Para pôr isto tudo na ordem. Pois, mas a nossa intenção é promover parcerias num sentido saudável, num sentido legal, não é? E termos soluções para sairmos deste quadro de extrema desconfiança que existe, em que não se vão promovendo as parcerias. São parcerias muito limitadas. Lá está, as parcerias canibalizadoras que eu disse, são autênticos canibais, grandes. O estrangeiro que vem, e eu falo de Angola, quer sempre tomar uma posição de controle, ele é que sabe, e eu vi isso e acompanhei, infelizmente acompanhei isso várias vezes, e surgi-me várias vezes com o comportamento de colegas, infelizmente isso acontece, não é? Como controlar isso? Cabe ao colega do país que recebe controlar e ter o controle sobre a situação. Portanto, você nessa matéria pensa que a aferição dos contratos deve ser feita pelos próprios advogados e não pelas ordens? Não é isso. O que eu digo é que, obviamente, a parceria pode ser escrita e pode ser uma parceria informal. Portanto, se houver uma parceria escrita com regras em que eles se estabelecem, e normalmente isso é feito entre os grandes escritórios de advogados ou de média... No caso, se houver uma legislação específica, portanto, no caso de Angola é a lei da advocacia, que baliza exatamente os termos dos contratos. Obviamente tem que ser cumprido, não há forma de ultrapassar isso, tem que ser cumprida para essa parceria existir. Mas agora eu digo, essa parceria existe dentro do que é depositado na ordem. E se os associados da ordem e as outras violarem o que efetivamente transmitiram? A ordem infelizmente não tem como chegar lá, não é? Daí eu nessa parte sou liberal, entendo que o mercado acaba por definir e por decidir como é que as coisas vão funcionar, e os advogados, eu digo que os advogados são as pessoas mais inteligentes que existem, encontram sempre soluções, para a parte boa e para a parte má. Muito bem, vamos ouvir o Dr. Santa Cruz sobre essa matéria. Presidente, como é que se aferem os acordos que existem entre estas 100 mil sociedades de advogados do Brasil, quando o fazem com sociedades de outros países? Eu acredito e concordo com o doutor Miranda que, se eu entendi bem a pergunta, elas não fazem, né? A maior parte desse que eu chamei de público-alvo, que são as sociedades médias no Brasil, também concordo com o doutor Miranda que advogados acham soluções e advogados são fundamentais, né, nesses tratos, no trato, na negociação comercial internacional. A verdade também é que os grandes escritórios, principalmente americanos e ingleses, têm uma postura de uma precedência, um protagonismo, que inclusive impõe aqui internamente aos brasileiros a necessidade de defender o nosso mercado. Então, as nossas sociedades olham um pouco para fora, isso eu tenho que admitir, por isso que eu falo que há que se fazer uma mudança cultural que passa pela comunicação necessariamente, tendo como público-alvo os jovens e dinâmicos advogados aqui do Brasil, também do mundo e dos nossos países, mas também não ser ingênuo, né? Nós temos que ter compreensão que os grandes escritórios internacionais são hoje empresas de software, são empresas de computação, faturam 2 bilhões de dólares por ano. Aqui no Brasil, alguns desses escritórios, e nós estamos sendo duros, enquanto for presidente da ordem, essa será uma prioridade minha. Eu sou oriundo do estado do Rio de Janeiro, onde nós temos uma antiga luta contra contratos. Então, se firma contrato numa grande estatal brasileira
sediada no Rio, de 500 milhões de dólares com o escritório americano, mas se um advogado brasileiro cobrar 10 milhões de reais, ele vai parar no Tribunal de Contas da União. Então, há uma canibalização dessas relações que parte, sim, dessas grandes empresas internacionais. Então, o caminho que eu estou preconizando aqui é quase um caminho cidadão, né? E é um caminho de trás para frente. É trazer o interesse do jovem, daquele que quer crescer legitimamente, com aproximação, e não com, digamos assim, a captura do mercado alheio. Ilustre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o tempo urge, cobra-nos, estamos a 1h30 da conferência, portanto, vamos terminar. As nossas felicitações à Ordem dos Advogados do Brasil pelos 90 anos, agradecer a presença de todos nesta conferência sobre os 90 anos da criação da OAB, agradecer os preletores pela disponibilidade, sendo certo que o presidente da OAB vai continuar com a atividade das comemorações. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelas contribuições, sucessos a todos. Até a próxima.